Quem escreveu este livro? Por Rebecca Brana Smith. Now I'm writing a book, my commentary on the first four chapters of Revelation. Hope to have it out pretty soon. It'll be a large book, and I have a brochure of each church age. Estou escrevendo um livro, meu comentário sobre os primeiros 4 capítulos do livro de Apocalipse. Espero tê-lo pronto em breve. William Brana, 12 de dezembro de 1964. William Brana reconheceu a autoria de apenas uma obra importante durante sua vida, uma exposição das 7 eras da Igreja. Ele pregou mais de 1.100 sermões, porém a lista daqueles que foram editados e publicados antes de 1966, seja em panfleto ou em livro, era uma lista muito curta. Você tem medo do câncer, quando a águia agita o seu ninho, o 11º mandamento, como o anjo veio a mim, Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje para sempre, e eu não fui desobediente à visão celestial. Naquela época, o maior volume de material impresso sobre William Brana estava nas páginas da revista O Arauto da Fé, onde publicava um sermão editado, às vezes em formato serial, em quase todas as edições durante 10 anos, o 100º sermão, uma mensagem para o Natal, foi publicado em dezembro de 1965. A biografia de Gordon Lindsay, William Brana, um homem enviado por Deus, e o panfleto Cura Divina nas campanhas de William Brana foram escritos em colaboração com William Brana, uma distinção em autoria que agrada tanto ao tema quanto ao escritor. William Brana recomendou fortemente este livro e promoveu sua venda em campanhas de cura divina e também em seu escritório. Um profeta visita a África do Sul e um profeta traz sua mensagem, em 2 volumes, de Júlio Stadsclave, recebeu crédito e promoção semelhantes. Todas as obras mencionadas até agora foram compiladas ou editadas por amigos e colaboradores no ministério, com exceção do panfleto Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, que o irmão Brana ditou à sua esposa enquanto ela escrevia à mão. Gordon Lindsay, Anna Jane Moore Price, Joseph Metbus e Júlio Stadsclave, Leo Mercy e outros assumiram a responsabilidade de apresentar as palavras de William Brana ao público através de várias publicações. Mas a unção estava sobre o profeta para escrever um livro. E assim como o Espírito ordenou a João em Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, escreve num livro o que vês. O Espírito Santo estava impondo a William Brana preparar um registro para todo o mundo. Ele disse isto à sua congregação. Eu tenho de ir a Jeffersonville e escrever este livro, porque eu não sei quanto mais tempo tenho para estar aqui. Mas se eu expressar isto e for escrito, depois que eu partir, as palavras vão continuar a viver. Hoje, uma exposição das 7 eras da Igreja é um livro disponível, aberto, mas para muitos também é um livro fechado. Os eventos que ocorreram durante a publicação desta obra autorizada foram frequentemente abordados e analisados através das lentes obscuras da opinião humana. E em muitos lugares do mundo, ela não é mais lida ou usada para instrução, mesmo entre os seguidores do ministério de William Brana. Neste artigo, focaremos nos dados e controvérsias relevantes para a publicação deste livro tão singular. O propósito. Em 4 de dezembro de 1960, todos os assentos do santuário estavam ocupados. E as pessoas ficaram ombro a ombro ao longo das paredes do Tabernáculo Brana, em Jeffersonville, Indiana. Houve uma faísca de expectativa na atmosfera enquanto eles cantavam Somente Crer.
E o irmão Brana caminhava até o púlpito. Quando a congregação se sentou, ele imediatamente lhes contou o propósito dos 8 dias de adoração que teriam pela frente. O Espírito Santo lhe havia revelado que escreveria um livro e o enviaria ao mundo inteiro como um aviso e um lembrete de que estamos no tempo do fim. Este comentário que ele estava preparando para escrever teria a ver com as 7 eras da igreja no livro de Apocalipse. Durante várias semanas ele pesquisou livros como As Duas Babilônias de Hislop, o livro dos Mártires de Fox, Os Pais de Nicéia e Depois de Nicéia, Pais antes de Nicéia, A História segundo Broadbent, Os Fatos de Nossa Fé e muito mais, para ser capaz de estabelecer o contexto histórico de cada capítulo do livro. A inspiração que produziria a revelação espiritual do tema viria através do Espírito Santo enquanto ele pregava no púlpito de sua igreja. Ele sabia que a transcrição dessas mensagens inspiradas serviriam de base para o livro que fora incumbido de escrever. O irmão Brana passou os 4 dias anteriores ao início da série isolado em seu estudo, buscando a mente do Senhor. E durante esse tempo, o Espírito Santo chamou sua atenção para muitos detalhes históricos e espirituais dos quais ele não tinha conhecimento prévio. Então, na manhã de 4 de dezembro, ele pregou em sua igreja a primeira mensagem da série A Revelação de Jesus Cristo. E durante os 8 dias de cultos, pregou um total de 23 horas. Com isso, a base para o livro que ele escreveria estava bem preparada. Foi um trabalho muito árduo transcrever as 10 mensagens dos rolos de fita de 7 polegadas em que foram gravadas. A irmã Ruth Summer, de Tiffin, Geórgia, ofereceu-se como voluntária para este trabalho de digitação. E em 4 de outubro de 1962, no tabernáculo em Jeffersonville, ela apresentou ao irmão Brana o manuscrito completo. Alguns momentos depois, ele foi até a plataforma e agradeceu diante da audiência pelo seu tremendo esforço. Mas 13 meses se passariam sem que outro passo fosse dado para concluir o livro, mas o irmão Brana tinha um plano em mente. O manuscrito. Em 1948, quando foi publicado o primeiro exemplar da revista A Voz da Cura, uma jovem de 19 anos desempenhou um papel muito importante na sua publicação. O nome dela era Anna Jane Moore, filha do irmão Jack Moore, de Shreveport, Louisiana, sendo ele um amigo próximo e associado do irmão Brana. As memórias vivas que Anna Jane ainda preserva daquele impulso inicial para as grandes campanhas de cura divina, das quais ela fez parte, dão-nos uma visão surpreendente da atmosfera daqueles dias marcantes. Havia gente e mais gente que seguia ele, o irmão Brana. E claro, relacionei tudo com os dias de Cristo e como eles teriam seguido ele. Parece-me que Deus investiu nele esta forma maravilhosa para atrair a atenção para si mesmo, porque foi isso que realmente aconteceu. De repente, isso fez com que as pessoas concentrassem sua atenção em Deus. Estávamos vivendo uma existência tão ligada ao significado, como comprar um vestido novo para o próximo domingo e em geral, acompanhar o mundo material. De repente, parecia que esse mundo desabou. Foi como se tivéssemos voltado aos tempos de Jesus Cristo. Comparei-me a uma das seguidoras, como Maria ou Marta, que ficou tão intrigada com a presença de Deus no homem que todas as outras coisas caíram de lado.
Não se podia nem pensar em outras coisas. E a mesma coisa aconteceu com todos os meus amigos. Deixaram o emprego, pararam de estudar na universidade. Foi como se tivessem se desligado da vida para aproveitar esse clima lindo que se podia desfrutar nesses encontros. Ela também abandonou os estudos na universidade para dedicar-se à publicação da revista, cargo que ocupou durante 4 anos, aproveitando as suas qualidades de excelente redatora e eficiente gestora de escritório. Detalhes que o irmão Brana levou em consideração e muito apreciou. Em sua opinião, o sucesso de A Voz da Cura foi devido a aptidão e proficiência de Anna Jane. Em 1963, Anna Jane e seu marido, Don Price, estavam morando em Dallas, Texas, onde ficava então o escritório de A Voz da Cura. Anna Jane tinha 2 filhos pequenos e não tinha tempo para a revista, mas seu marido era então o gerente da gráfica. Os dois ficaram surpresos ao receber uma ligação telefônica do escritório de Mombrana, perguntando se ela estaria interessada em editar um longo manuscrito que irmão Brana estava preparando para a publicação. Embora ela tivesse certeza de que suas responsabilidades familiares não lhe dariam tempo suficiente para tal projeto, sua opinião elevada sobre o irmão Brana ainda exigia que ela pelo menos revisasse o texto antes de chegar a uma decisão final. O manuscrito literal, conforme falado pelo irmão Brana, foi colocado em suas mãos no final de novembro de 1963. Enquanto ela assistia a uma série de cultos na igreja de seu pai em Shreveport, Louisiana, onde o irmão Brana estava pregando. Embora ela tivesse um tremendo conhecimento do ministério do irmão Brana durante os anos das campanhas de cura, Anna Jane Moore Price não estava ciente dos ensinamentos que se tornaram a ênfase principal durante os últimos anos do seu ministério. Portanto, ao estudar o manuscrito, percebeu que sua falta de conhecimento das questões doutrinárias nele contidas o proibiria de prosseguir com o projeto. Ao mesmo tempo, havia um segundo motivo que proibia a sua participação. A pessoa que lhe entregou o manuscrito em Shreveport instruiu-a de que ela só tinha permissão para editar o manuscrito no que diz respeito à pontuação. O próprio texto teve que permanecer literal. Tanto sua inclinação natural quanto sua experiência como editora resistiam até mesmo à ideia de publicar um texto que não tivesse sido corrigido gramaticalmente. O estranho é que nunca lhe foi explicado que essas instruções vinham da imaginação do enviado e não do autor do livro. Anna Jane queria dizer pessoalmente ao amigo que não poderia ajudá-lo com o livro. Juntamente com seus pais, ela voou para Birmingham, Alabama, em abril de 1964, para ver o irmão Brana e entregar-lhe o manuscrito que ela possuía há 5 meses. 8 anos depois, quando foi entrevistada, ela mesma deu estes detalhes a respeito daquela experiência. Papai e eu fomos ao hotel onde o irmão Brana estava hospedado. A comitiva dele. Alguém que pudesse viajar e estar por perto, porque naquela época tinha várias pessoas que haviam saído de casa para segui-lo. Eu disse a ele que não poderia fazer isso, e não seria melhor se alguém assumisse a escrita, alguém que estaria sempre por perto. Tal pessoa teria acesso diário, poderia dizer-lhe: irmão Brana, aqui está uma frase incompleta, o que você quis dizer aqui? Ela nunca lhe expressou as dúvidas que tinha quanto ao fato de que, de acordo com as instruções errôneas que recebeu, o livro deveria ser impresso literalmente. O irmão Brana parecia confuso com a recusa dela em aceitar o projeto, e ela sentiu que isso o magoou profundamente. Poucos momentos depois, ela começou a perceber o quão seriamente ele dependia dela para o trabalho de edição desta obra, quando disse: Anna Jane, acho que vou esquecer completamente o livro. Se você quiser, pode simplesmente
perder aquele manuscrito. Incapaz de dar um passo tão extremo como esse, decidiu-se procurar um homem que ela sabia ser amigo íntimo do irmão Brana e ao mesmo tempo alguém que ela considerasse qualificado para o trabalho. Seu nome era Liveio. Como o irmão Lee, como o irmão veio, lembra? Um dia, lá em Birmingham, Alabama, Anna Jane Price veio até mim e disse: Irmão Veio, me incomoda muito não poder ajudar o irmão Brana com o que ele me pediu. Você sabe o que ele ensina? Você pode ajudá-lo? Que tal eu lhe dar este manuscrito? Então fui até o irmão Brana e disse: Irmão Brana, Anna Jane me deu este manuscrito, e se você desejar, farei com ele tudo o que você me disser. Vou revisar isso com a gramática correta. Ele disse: Você realmente fará isso, irmão Veio? Eu respondi: Absolutamente. E ele me disse: Muito obrigado, agradeço muito. E eu disse a ele: Você terá que me ajudar, o que significa que terá que verificar tudo o que eu faço. Ele concordou, e foi assim que começamos. A escrita. O irmão e a irmã veio alugaram um pequeno apartamento na cidade de Belmont, Texas, e imediatamente começaram a preparar um esboço do material contido no manuscrito. Durante os 3 anos que se passaram desde a pregação de As Sete Eras, o irmão Brana pregou outras mensagens muito importantes, incluindo a série Sete Selos. O irmão Brana queria que muito desse material também fosse incorporado ao livro, para que fosse o mais completo possível. Portanto, parte do trabalho do irmão Veio era reconstruir o manuscrito original e atualizá-lo. Depois de digitar cada capítulo, as páginas foram enviadas ao irmão Brana para correção. Algumas pessoas tiveram a oportunidade de visualizar este novo livro quando o irmão Brana lhes pediu que o lessem em voz alta para ele. Billy Paul e Rebecca passaram inúmeras horas com o pai, revisando e corrigindo o manuscrito. Beth Colin Phillips, filha do irmão William Collins, e o irmão Pierre Green, ministro que morava no Texas na época. Também leram trechos em voz alta para ele em algumas ocasiões. Cada pessoa que ajudou nesta questão recebeu as mesmas instruções. Leia devagar e com clareza. Faça uma pausa por alguns momentos no final de cada parágrafo. Muitas vezes o irmão Branham pediu que uma determinada frase ou um determinado parágrafo ou mesmo uma página inteira fosse repetida várias vezes. Quase todas as correções foram feitas à caneta, ali mesmo na página ou no virar da página enquanto o irmão Branham as ditava. Ele achava que sua caligrafia seria muito difícil de entender. Extensas correções foram digitadas e depois numeradas para indicar onde deveriam ser inseridas. Além disso, o irmão Brana gravou várias horas de respostas às perguntas que o irmão Veio lhe havia enviado para esclarecer melhor certos pontos do livro. Em pelo menos uma ocasião, sua resposta prolongada foi antecipada por uma nota pessoal ao irmão Veio. Bem, irmão Lee, quero que você entenda tudo isto, porque, como você mesmo sabe, você é uma pessoa muito intelectual. Saiba o que atrairá a atenção de pessoas intelectuais. Se te parece bem, escreva. As palavras corretas foram escolhidas para um parágrafo sob predestinação durante um telefonema de 45 minutos. Outra questão foi resolvida num domingo à tarde, entre os cultos, durante uma discussão de 4 horas e meia no hotel. A parte referente ao livro da vida do Cordeiro foi escrita depois que o irmão Brana e o irmão Veio passaram 11 dias juntos em Tucson, traçando o tema. Quando chegou o capítulo da Era de Pérgamo, o irmão Brana foi ao deserto para lê-lo. Ele guardou essas folhas por 30 dias, revisando cada detalhe para ter certeza da base histórica que o irmão Veio havia pesquisado e acrescentado ao texto original.
Quando o manuscrito foi concluído, ele foi enviado para a gráfica A Voz da Cura, em Dallas, Texas, para composição tipográfica e impressão do livro de capa dura. Sem a facilidade dos computadores atuais, o trabalho de revisão era difícil e demorado. Teria sido muito mais fácil para o irmão Veio se o trabalho de composição tivesse sido feito mais perto de onde ele morava. No entanto, o material foi enviado de sua casa em Belmont para a gráfica em Dallas. Muito mais importante do que a inconveniência foi o fato de que o irmão Branham queria que o trabalho fosse feito por alguém que ele conhecia e em quem ele confiava. Seu amigo Gordon Lindsay, proprietário da empresa em Dallas. Na primeira impressão foram produzidos 5.000 exemplares. Uma sobrecapa foi desenhada e impressa, mas nos últimos minutos o pedido foi cancelado, deixando-o como um livro azul, muito simples. As letras douradas na capa declaravam que era uma exposição das 7 eras da igreja de William Branham. Enquanto o livro ainda estava na encadernação, falando do púlpito da igreja do irmão Jack Moore em Shreveport, Louisiana, o irmão Branham declarou: "Você viu em meu livro? Tudo estará bem definido em as 7 eras da igreja, que ele me deu, ao lado do qual sou testemunha diante de Deus para ser julgado no dia do juízo. Isso veio de Deus, não do meu próprio pensamento." Os primeiros exemplares do livro foram entregues ao irmão Branham na noite de 4 de dezembro de 1965, em Yuma, Arizona, quando ele terminou de pregar o arrebatamento. As perguntas. Durante vários meses antes de sua distribuição, circularam rumores de que havia erros graves no livro Uma Exposição das 7 Eras da Igreja. A dúvida que crescia entre o ministério era que talvez este livro fosse de Livio e não realmente do irmão Branham. Na tentativa de acalmar a tempestade que se formava, o irmão Branham indicou que haveria alguns que ficariam confusos com algumas das coisas que ele disse no livro a respeito dos 2 livros da vida. Ele deu uma breve definição, então mencionou que naquele dia havia revisado detalhadamente o assunto com o irmão Veio e determinou que, conforme escrito, estava correto. Mas essa era apenas uma das questões levantadas e o debate continuou a crescer. Em uma, Billy Paul ficou enojado com o livro quando viu a primeira página. Para ele, a foto do pai, que ocupava toda a página, era prejudicado pelo fato de o desenho da página seguinte poder ser visto através do papel. Na testa do irmão Branham você podia ver que, claramente, alguma das estrelas que representavam os mensageiros das eras, ele reclamou com raiva: "É incrível que Gordon Lindsay tenha escolhido um papel de tão baixo valor." O irmão Branham pegou o livro e estudou a página atentamente e finalmente ele declarou: "Paul, Gordon Lindsay não teve nada a ver com isso. Não há erro aqui. É assim que deveria ser." Um certo irmão, a quem foi oferecido um dos primeiros livros, expressou claramente a dúvida que o incomodava. "Irmão Branham, ouvi dizer que o irmão Veio cometeu erros doutrinários neste livro." Sem responder, o irmão Branham voltou-se para Billy Paul e disse-lhe para não entregar outro livro até que ele próprio tivesse lido o livro e falado com o irmão Veio. "Liguei para ali e diga a ele para me encontrar em Tucson em uma semana." Ele fez esta pergunta a um amigo em particular: "Você acha que alguém teria inserido algo em meu livro antes de ser impresso?" No dia seguinte, o irmão Billy Paul, Rebecca e sua amiga Beth Collins partiram de Yuma viajando para Rialto, Califórnia, onde o culto já estava marcado para aquela noite. No carro, enquanto Billy Paul dirigia, as senhoras se revezavam na leitura em voz alta do livro para o irmão Branham. Beth lembra de tê-la pedido que lesse vários parágrafos novamente, e em mais de uma ocasião ele dizia: "Isso está muito bom." Ao retornar para Tucson, o irmão Branham parou na casa do irmão Willie Collins para verificar um problema que estava tendo com seu carro.
O irmão Collins lembra-se de que, ao verificar o carro, mencionou o livro. Eu disse, irmão Branham, ouvi dizer que há algumas coisas no novo livro que não parecem exatamente corretas. Ele disse, que coisas são essas? Eu disse, bem, para começar, eu entendo que os indivíduos serão capazes de ir para o céu sem nascer de novo. Ele disse, isso não soa bem. Deixe-me ir para casa e verificar isso e eu ligarei para você mais tarde. Quando ele ligou, eu não estava lá e ele falou com minha esposa. Ele disse a ela para me dizer que o livro das 7 eras da igreja estava correto. Mais tarde, eu o vi e ele falou comigo sobre algumas coisas que estavam me incomodando e enfatizou que o livro das eras estava correto. Eu entendi que quando ele me disse o livro das eras está correto, com isso ele abrangia todo o livro. Em 12 de dezembro de 1965, o irmão Lee veio e encontrou-se com o irmão Branham na casa de Billy Paul em Tucson. E juntos eles revisaram as partes controversas do livro, e especialmente as partes que tratam do livro da vida e do livro da vida do Cordeiro, onde a controvérsia se concentrava. Já satisfeito naquela noite, o irmão Branham pregou a mensagem Comunhão, no tabernáculo de Tucson. Após o culto, no escritório do irmão Pierre Green, ele assinou um cheque para pagar a dívida da gráfica e ordenou a distribuição dos 2.000 exemplares do livro que já havia recebido. Ele assinou aproximadamente 15 exemplares para o ministério. Uma nota pessoal. Em cada ano, de 1965 a 1989, a Associação Evangelística William Branham imprimiu 10.000 exemplares de uma exposição das 7 eras da igreja, em inglês. Em 1990, foram impressos 30.000 exemplares para atender às necessidades em todo o mundo. O livro foi traduzido para mais de 12 idiomas. Mas a controvérsia em torno deste livro continuou inabalável. Tem havido repetidos esforços para desacreditá-lo. E em algumas ocasiões, pessoas convencidas de que o livro não era do irmão Branham construíram fogueiras a partir de cópias descartadas. Considero este acontecimento uma vitória para Satanás e uma tragédia para os crentes. Não tenho dúvidas de que uma exposição das 7 eras da igreja é o livro de William Branham. E sabendo em primeira mão o quanto ele lutou para que fosse publicado, não posso ficar neutra em relação a quem foi o autor. Se você ainda não fez isso recentemente, encorajo você a dar uma nova olhada neste livro azul muito importante. Dirigindo-se à sua igreja durante o tempo da composição do livro, o irmão Branham referiu-se ao fato de que uma questão que o havia incomodado o ministério por muitos anos seria em breve resolvida nas páginas do livro das eras. Com entusiasmo na voz, ele disse, mas espere até receber o livro, então você entenderá se tiver alguma luz. Para ler o artigo completo e mais referências, por favor, acesse o nosso site believersinternational.com.br. Deus o abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo.